Capítulo 2. Na verdade, não há nada mais hediondo do que os monstros tão contrários à natureza chamados bruxos, porque eles são crias de obscenas feitiçarias e atos diabólicos. Trata-se de canalhas sem um pingo de virtude, consciência e escrúpulos, verdadeiras criaturas diabólicas que só servem para matar. Para tal tipo de seres não há lugar entre pessoas decentes. E o tal Kaer Morhen, onde esses infames se aninham e executam suas horrendas práticas, deve ser erradicado da face da terra, e suas ruínas cobertas com sal e salitre. Anônimo, Monstrum, ou Descrição dos Bruxos. A intolerância e a superstição sempre pertenceram ao grupo dos mais ignorantes do populacho e, pelo que me parece, jamais serão desenraizadas, já que são tão eternas quanto a própria ignorância. Onde hoje se erguem montanhas, um dia haverá mares. Onde hoje se agitam mares, um dia haverá desertos. A ignorância, no entanto, continuará sendo ignorância. Nicodemos Debut, Meditações sobre a vida, a felicidade e a prosperidade. Tris Merigold soprou nas mãos quase congeladas, mexeu os dedos e sussurrou uma fórmula mágica. Seu cavalo, um alazão castrado, reagiu imediatamente ao feitiço, bufou e virou a cabeça, olhando para a feiticeira com olhos lacrimejantes pelo frio e pelo vento. "Você só tem 2 saídas, meu velho", disse Tris, calçando as luvas. "Ou se acostuma à magia ou vou vendê-lo aos camponeses para puxar um arado." O cavalo sacudiu as orelhas, soltou uma nuvem de vapor pelas narinas e, obedientemente, começou a descer a encosta da floresta. A feiticeira inclinou-se na sela, evitando bater a cabeça nos galhos de geada. O feitiço funcionou rapidamente. Deixou de sentir as gélidas pontadas nos cotovelos e na nuca e de ter a desagradável sensação de frio que a obrigava a se encolher e meter a cabeça entre os ombros. Além de aquecê-la, o feitiço abafou também a fome que havia horas fazia roncar seu estômago. Tris animou-se e acomodou-se mais confortavelmente na cela e, com atenção ainda maior, passou a observar o entorno. Desde que abandonara a vereda mais frequentemente usada, guiava-se pela parede branco-acinzentada das montanhas, com seus picos cobertos de neve brilhando como ouro naqueles raros momentos em que os raios solares conseguiam atravessar o manto de nuvens, em geral antes do pôr do sol. Agora, mais próxima da cadeia de montanhas, tinha de ficar mais atenta. As terras ao redor de Kaer Morhen eram conhecidas pela selvageria e dificuldade de acesso, e a fenda na parede de granito à qual se devia dirigir não era fácil de ser percebida por olhos destreinados. Bastava dobrar em um dos numerosos desfiladeiros para perdê-la de vista. Mesmo ela, que conhecia o caminho e sabia onde procurar a garganta, não podia se dar ao luxo de distrair-se nem um segundo. A floresta estava terminando. Diante da feiticeira abria-se um largo vale coberto de pedras arredondadas pela erosão que se alongava até as escarpadas encostas do lado oposto. O centro do vale era cortado pelo Gwenlek, o rio das pedras brancas, borbulhando com espuma por entre rochas e troncos de árvores levados pela correnteza. Ali, perto da nascente, o Gwenlek era apenas um raso, porém largo, riacho, que poderia ser atravessado sem dificuldade. Mais abaixo, em Cadwen, na metade de seu comprimento, o rio tornava-se um obstáculo impossível de ser domado. Era impetuoso e se quebrava no fundo de inúmeros abismos. Ao adentrar a água, o alazão apressou as passadas, desejando, sem dúvida, chegar o mais rápido possível à outra margem. Tris reteve-o levemente,
Embora o riacho fosse raso e mal cobrisse os cascos do cavalo, as pedras no fundo eram escorregadias e a correnteza rápida e forte. A água espumava e parecia fervilhar em torno das patas do animal. A feiticeira olhou para o céu. Ali, entre as montanhas, o aumento do frio e do vento poderia ser o prenúncio de uma nevasca, e a perspectiva de passar mais uma noite numa gruta ou na fenda de uma rocha não lhe parecia atraente. Caso precisasse, ela poderia prosseguir a viagem mesmo em meio a uma nevasca, poderia se guiar telepaticamente, poderia amenizar o frio com magia. Poderia, caso precisasse. No entanto, preferia não precisar. Por sorte, Kaer Morhen já estava perto. Triss conduziu o cavalo para um amontoado de pedras erodidas por geleiras e riachos e o fez adentrar uma estreita passagem entre os blocos de rochas. As paredes do desfiladeiro erguiam-se verticalmente, parecendo tocar as alturas, divididas pela estreita faixa do céu. O frio diminuiu porque o uivante vento não conseguia chegar suficientemente perto para açoitá-la ou mordê-la. A passagem se alargou, levando a um barranco, seguido de um vale, uma enorme e redonda depressão coberta por florestas que se estendia ao longo de rochas pontudas. A feiticeira ignorou as bordas suaves e acessíveis e seguiu pela parte mais emaranhada da densa floresta. Galhos ressecados estalaram sobre os cascos do animal, que, obrigado a saltar troncos derrubados, começou a bufar e a dançar, batendo com força as patas no solo. Triss recolheu as rédeas, puxou pelas peludas orelhas e repreendeu-o com uma série de palavras ofensivas, fazendo especial alusão à sua condição de capado. O cavalo, efetivamente dando a impressão de ter ficado encabulado, passou a andar mais rápido e seguro, escolhendo ele mesmo o melhor caminho por entre o matagal. Em pouco tempo saíram da floresta cavalgando sobre o leito de um riacho quase seco. A feiticeira olhou em volta com atenção e logo achou o que procurava. Sobre o barranco, apoiado em dois enormes rochedos, jazia horizontalmente um gigantesco tronco de árvore escuro, desnudo e coberto de musgo. Triss aproximou-se a fim de se certificar de que era realmente a trilha, e não uma árvore qualquer derrubada pelo vento. Notou uma senda estreita semi-oculta desaparecendo na floresta. Não podia estar enganada. Aquela era a trilha que rodeava o castelo de Kaer Morhen, a senda repleta de obstáculos na qual os bruxos treinavam a rapidez de seus movimentos e o controle de sua respiração. A senda se chamava Trilha, mas Triss sabia que os jovens bruxos tinham um nome especial para ela: Espelunca. Ao se abaixar colando o rosto ao pescoço do animal para passar por baixo do tronco, Triss ouviu o som de pedras rolando, acompanhado de suaves passadas de alguém correndo. Virou-se na sela e puxou as rédeas, aguardando o corredor, que certamente seria um bruxo, aparecer. O bruxo subiu no tronco e correu sobre ele com a velocidade de uma flecha, sem diminuir o ritmo nem mesmo estender os braços para se equilibrar. Seus movimentos eram suaves, ágeis, fluidos e extremamente graciosos. Passou pela feiticeira como um raio, desaparecendo entre as árvores, sem balançar um galhinho sequer. Triss soltou um profundo suspiro, meneando a cabeça com incredulidade. Porque o bruxo, a julgar por sua altura e compleição, não deveria ter mais do que 12 anos. A feiticeira cutucou o alazão com os calcanhares, soltou as rédeas e trotou na direção do riacho. Sabia que a trilha atravessava o barranco mais uma vez, num lugar definido como Goela. Queria dar mais uma espiada no pequeno bruxo, pois sabia que Kaer Morhen havia mais de um quarto de século não treinavam crianças.
não estava com muita pressa. A espelunca zigue-zagueava pela floresta e, para percorrer toda a sua extensão, o pequeno bruxo levaria mais tempo do que ela, que cavalgava por um atalho. Logo após a goela, a trilha virava para o interior da floresta, seguindo diretamente até a fortaleza. Se ela não conseguisse alcançar o menino antes do precipício, talvez nunca mais voltasse a vê-lo. Ela já estivera em Kaer Morhen mais de uma vez e estava ciente de que vira somente aquilo que os bruxos queriam que visse. Tris não era ingênua, a ponto de não saber que eles lhe mostraram apenas uma ínfima parte do que poderia ser visto. Após alguns minutos de cavalgada sobre o pedregoso leito do riacho, a feiticeira viu a goela, uma saliência no desfiladeiro formada por duas enormes rochas cobertas de musgo e de deformadas arvorezinhas. Soltou as rédeas. O alazão bufou e abaixou a cabeça na direção da água que corria por entre as pedras polidas. Não teve de esperar por muito tempo. A silhueta do bruxo surgiu sobre a rocha e o menino saltou sem diminuir o ritmo. Tris ouviu o som de uma suave aterrissagem e, no momento seguinte, o estrépito de pedras rolando, o surdo som de uma queda e um grito, mais precisamente um guincho abafado. Sem pensar duas vezes, saltou da sela, arrancou dos ombros a capa de pele e começou a escalar a encosta, agarrando-se a raízes e ramos de árvores. Chegou até a rocha, mas escorregou nas folhas e caiu de joelhos ao lado de uma figura encolhida. Ao vê-la, o garoto levantou-se como movido por uma mola, deu um passo para trás e, com habilidade, colocou a mão na empunhadura de uma espada que trazia presa às costas. Para seu azar, tropeçou, desabando em meio a cedros e pinheiros. A feiticeira permaneceu ajoelhada e ficou olhando para a criança com a boca aberta de espanto. Porque o pequeno ser não era um menino. Debaixo de uma acinzentada, irregular e mal cortada franja, olhavam para ela dois enormes olhos da cor de esmeralda, dominando um rostinho com queixo fino e nariz arrebitado. Nos olhos havia medo. "Não tenha medo", falou Tris, hesitante. A menina arregalou ainda mais os olhos. Quase não arfava e não dava a impressão de estar suada. Era evidente que ela já havia corrido pela espelunca mais de uma vez. "Você está bem?" A garota não respondeu. Em vez disso, ergueu-se de um pulo, fez uma careta de dor, transferiu o peso do corpo para uma das pernas e se pôs a esfregar um dos joelhos. Estava vestida com uma espécie de traje de couro, costurado, mais precisamente amontoado, de tal modo que, ao vê-lo, qualquer alfaiate que respeitasse seu ofício gritaria de horror e desespero. As únicas coisas que pareciam ser novas ou adaptadas a seu tamanho eram as botas de cano alto, o cinturão e a espada, ou melhor, a espadinha. "Não tenha medo", repetiu Tris, permanecendo ajoelhada. "Ouvi quando você caiu, levei um susto e vim correndo para cá." "Eu escorreguei", sussurrou a menina. "E não se machucou?" "Não. E você?" A feiticeira riu gostosamente, tentou se erguer, contorceu-se de dor e soltou um palavrão, sentindo uma pontada de dor no tornozelo. Sentou-se e, com cuidado, esticou a perna, voltando a praguejar. "Vem até aqui, pequenina. Ajude-me a levantar." "Não sou pequenina." "Concordo. Mas então, o que você é?" "Uma bruxa." "Ah, sendo assim, bruxa, aproxime-se e me ajude a levantar." A menina não saiu do lugar. Transferindo o peso do corpo ora para uma perna, ora para a outra, ficou mexendo no cinturão da espada com os dedos da mão calçada numa luva de lã e olhando desconfiada para Tris.
Não precisa ficar com medo, sorriu a feiticeira. Não sou uma assaltante, nem mesmo uma estranha. Meu nome é Tris Merigold e estou a caminho de Kaer Morhen. Os bruxos me conhecem. Não arregale tantos olhos. Respeite seu cuidado, mas seja razoável. Você realmente acha que eu poderia ter chegado até aqui se não conhecesse o caminho? Alguma vez você viu um ser humano na trilha? A garota sobrepujou a hesitação, aproximou-se e estendeu a mão. Tris ergueu-se, aproveitando o mínimo da ajuda oferecida. Porque não era uma busca de ajuda que chamara a menina, e sim para poder olhar para ela de perto e tocá-la. Os olhos esmeraldinos não revelavam nenhum sinal de mutação, nem a pequena mãozinha provocou aquele agradável formigamento tão característico dos bruxos. Apesar de ter corrido pela espelunca com uma espada às costas, a criança de cabelos cinzentos não havia sido submetida à prova das ervas nem às mutações. Tris estava certa disso. Deixe-me ver seu joelho, pequenina. Não sou pequenina. Queira me desculpar. Você deve ter um nome, não é? Sim. Chamo-me Ciri. Muito prazer. Chegue mais perto, Ciri. Não foi nada. Quero ver como é a aparência do nada. Ah, foi como imaginei. O tal nada tem todo o aspecto de calças rasgadas e joelhos em carne viva. Fique parada quietinha e não tenha medo. Não tenho medo. Ai! A feiticeira riu alegremente e esfregou no quadril a mão que coçava por causa do feitiço. A menina inclinou-se e olhou para os joelhos. Nossa! Disse. A dor passou e o rasgão sumiu. É um encanto? Adivinhou. Você é uma feiticeira? Adivinhou de novo, embora eu prefira ser chamada de encantadora. Para você não se confundir, pode me chamar por meu nome. Tris. Simplesmente Tris. Vamos, Ciri. Meu cavalo está esperando lá fora. Vamos cavalgar juntas até Kaer Morhen. Eu deveria continuar correndo, Ciri meneou a cabeça. Não se deve interromper uma corrida, porque quando se faz isso, cria-se leite no meio dos músculos. Geralt está na fortaleza? Ciri adotou um ar soturno, cerrou os lábios e, debaixo da franja cinza, lançou um olhar desconfiado para a feiticeira. Tris voltou a rir gostosamente. Muito bem, disse. Não vou perguntar. Um segredo é um segredo, e você faz muito bem em não revelá-lo a uma pessoa que acabou de conhecer. Vamos. Quando chegarmos, veremos quem está e quem não está no castelo. Quanto aos músculos, não precisa se preocupar, porque sei lidar com o ácido lático. Veja, aqui está minha montaria. Vou ajudar você. Estendeu o braço, mas Ciri não precisava de nenhuma ajuda. Pulou para a cela agilmente, quase sem tomar impulso. O alazão, pego de surpresa, assustou-se e quase empinou, mas a menininha pegou logo as rédeas e acalmou-o. Pelo que vejo, você sabe lidar com cavalos. Eu sei lidar com qualquer coisa. Vá para mais perto do arção. Tris enfiou o pé no estribo e agarrou a crina do cavalo. Deixe um pouco de espaço para mim e não me perfure o olho com essa espada. Cutucado pelos calcanhares, o alazão bufou e seguiu em frente pelo leito do riacho. Passaram por um segundo desfiladeiro e subiram até o topo da ovalada escarpa. De lá, já era possível ver as ruínas de Kaer Morhen, grudadas às sinuosidades irregulares das rochas. O parcialmente destruído trapézio da muralha defensiva, os restos do barbacã e do portal e o balofo e embotado torreão.
Ao atravessar o que restara da ponte levadiça sobre o fosso, o cavalo relinchou e sacudiu a cabeça. Tris encurtou as rédeas. As caveiras e os esqueletos deteriorados espalhados pelo fundo da escavação não a impressionaram nem um pouco, pois já vira muitos deles. Não gosto disso, falou repentinamente a menina. Não é como devia ser. Os mortos deveriam ser sepultados em túmulos protegidos por mamoas, não é verdade? É verdade, confirmou calma a feiticeira. Eu também acho. Mas os bruxos tratam este enorme cemitério como um lembrete? Lembrete de quê? Tris conduziu o cavalo na direção das ruínas de Arcadas e respondeu. Caer Morhen foi atacado e houve uma sangrenta batalha na qual morreram quase todos os bruxos. Sobraram apenas aqueles que não estavam na fortaleza durante o ataque. Quem os atacou? E por quê? Não sei, mentiu a feiticeira. Aquilo aconteceu há muito tempo, Ciri. Você deve perguntar aos bruxos. Eu já perguntei, respondeu a menina carrancuda. Mas eles não quiseram me dizer. Posso compreendê-los, pensou a feiticeira. Não se deve contar essas coisas para um aprendiz de bruxo, principalmente se ainda não se submeteu a nenhuma mutação. Não se fala do massacre para uma criança dessas. Não se assusta uma criança assim com a perspectiva de que ela também possa ouvir sobre si mesma palavras como as que gritaram os fanáticos que marcharam sobre Caer Morhen. Mutantes, monstros, aberrações da natureza. Seres amaldiçoados por deuses e contrários à ordem natural das coisas. Não me espanta que os bruxos não tenham lhe contado nada, pequena Ciri. E eu também não lhe contarei porque eu, minha querida Ciri, tenho ainda mais motivos para permanecer calada. Porque sou uma feiticeira. E sem a ajuda dos feiticeiros, os fanáticos não teriam conseguido conquistar a fortaleza. E aquele horroroso pasquim amplamente distribuído por toda parte, Monstrum, que tanto inflamou os fanáticos e os incentivou ao crime, também foi, pelo que dizem, uma obra apócrifa de um feiticeiro anônimo. Só que eu, pequena Ciri, não reconheço o conceito de culpa coletiva e não sinto necessidade alguma de expiação por um acontecimento que teve lugar meio século antes de meu nascimento. Enquanto isso, os esqueletos, cuja função é a de nos servir de lembrete eterno, acabarão se desfazendo por completo, transformar-se-ão em pó e serão varridos pelo vento, que não cessa de soprar no fosso. Eles não querem ficar jogados assim, disse Ciri. Não querem ser um símbolo, nem remorso, nem alerta, mas também não querem ser dissipados pelo vento. Tris ergueu a cabeça ao perceber a mudança no tom da voz da menina. Sentiu de imediato a aura mágica, a pulsação e o murmúrio do sangue em suas têmporas. Ficou tensa, sem pronunciar uma só palavra, temendo interromper e atrapalhar o que estava acontecendo. Um simples torreão. A voz de Ciri foi ficando cada vez antinatural, metálica, fria e ameaçadora. Um montículo de terra que acabará coberto por urtigas. A morte tem olhos azuis celestes e frios, e a altura do obelisco não tem nenhum significado, como não tem importância as palavras nele gravadas. Quem poderia saber melhor do que isso, do que você, Tris Merigold, a 14ª do Monte de Soden? A feiticeira ficou petrificada. Viu as mãos da menininha crispadas na crina do cavalo. Você morreu no monte, Tris Merigold, continuou a estranha voz metálica. Por que veio até aqui? Dê meia volta, retorne imediatamente e leve consigo essa criança de sangue antigo para devolvê-la a quem de direito. Faça isso, 14ª.
porque se não o fizer, morrerá mais uma vez. Chegará o dia em que o monte a reivindicará. Você será reivindicada pela sepultura comum e pelo obelisco no qual foi gravado o seu nome. O alazão relinchou, agitando a cabeça. O corpo de Ciri foi percorrido por um arrepio. O que aconteceu? Indagou Tris, esforçando-se para controlar a voz. Ciri pigarreou, passou as mãos pelos cabelos e esfregou o rosto. Nada, sussurrou hesitante. Estou cansada. Foi por isso. Deve ter sido por isso que adormeci. Deveria estar correndo. A aura mágica sumiu. Tris sentiu uma repentina onda de frio. Tentou convencer-se de que era o efeito de um feitiço de proteção que estava se desfazendo, mas sabia que aquilo não era verdade. Olhou para cima, para os escuros blocos de pedra da fortaleza e as vazias ameias olhando diretamente para ela. Seu corpo foi percorrido por um calafrio. As ferraduras do cavalo ressoaram sobre o piso do pátio. A feiticeira saltou rapidamente da cela e estendeu a mão a Ciri. Aproveitando o contato das mãos, enviou um discreto impulso mágico. E ficou pasma, porque não sentiu coisa alguma. Nenhuma reação, nenhuma resposta e nenhuma resistência. Naquela menininha que minutos atrás mobilizara uma impressionantemente forte aura, não havia mais um pingo sequer de magia. Agora, ela não passava de uma criança comum, mal vestida e com os cabelos cortados de forma desleixada. Só que momentos antes, ela não fora uma criança comum. Tris não teve tempo de pensar muito sobre o estranho acontecimento. Ouviu o rangido de uma porta revestida de ferro que levava à escura cavidade de um corredor que se iniciava no danificado portal. Deixou deslizar dos ombros a capa de pele, tirou o gorro da raposa e, com um movimento rápido da cabeça, soltou os longos cabelos, cachos da cor de castanha fresca brilhando com reflexos dourados, que eram seu orgulho e sua marca registrada. Ciri deu um suspiro de admiração e Tris sorriu de satisfação diante do efeito que causara. Belos e longos cabelos soltos eram raridade, símbolo de status, sinal de uma mulher livre, dona de si mesma. Eram o signo de uma mulher extraordinária, porque senhoritas comuns usavam tranças, enquanto mulheres casadas comuns ocultavam os cabelos debaixo de lenços ou toucas. Damas de alta linhagem, incluindo rainhas, arrumavam os cabelos em cachos e penteados sofisticados, e as guerreiras os cortavam curtos. Apenas druidezas e feiticeiras, assim como prostitutas, andavam com os cabelos livres e soltos, no intuito de sublinhar sua condição de independência e liberdade. Como sempre, os bruxos apareceram de repente e em silêncio, e como sempre, não se sabia de onde. Altos e esbeltos, pararam diante dela com os braços cruzados no peito e com o peso do corpo sobre a perna esquerda, posição da qual, como Tris sabia, poderiam atacar em uma fração de segundo. Ciri plantou-se ao lado deles, adotando a mesma postura. Vestida com seus trajes caricaturescos, tinham uma aparência muito engraçada. Seja bem-vinda a Kaer Morhen, Tris. Salve, Geralt. Geralt mudara. Parecia ter envelhecido. Tris sabia que aquilo não era possível biologicamente. Os bruxos envelheciam, mas num tempo lento demais para que um simples mortal ou uma feiticeira tão jovem quanto ela notassem as mudanças. No entanto, bastava um olhar para se dar conta de que, embora uma mutação pudesse retardar o processo físico do envelhecimento, não era capaz de fazê-lo com o psíquico. O enrugado rosto de Geralt era a melhor comprovação de tal fato.
Foi com profunda tristeza que Tris afastou seus olhos dos do bruxo de cabelos brancos, daqueles olhos que evidentemente haviam visto muitas coisas e nos quais ela não notara nada do que imaginara. "Seja bem-vinda", repetiu ele. "Estamos contentes por você ter decidido nos visitar." Ao lado de Geralt estavam Eskel, tão parecido com o lobo que poderia ser tomado por seu irmão, se não se levasse em conta a cor dos cabelos e a longa cicatriz que lhe deformava o rosto. E Lambert, o mais jovem dos bruxos de Kaer Morhen, com seu costumeiro sorriso irônico. Nenhum sinal de Vazimir. "Nós a saudamos e convidamos a entrar", disse Eskel. "Faz muito frio e sopra um vento tão gélido como se alguém tivesse se enforcado. O convite não é extensivo a você, Ciri. Embora não seja visível, o sol ainda está bem alto no firmamento, de modo que é possível treinar mais um pouco." Pelo que vejo, a feiticeira agitou a vasta cabeleira. Diminuiu consideravelmente a cortesia na sede dos bruxos. Ciri foi a primeira a me cumprimentar e me conduziu até a fortaleza. Ela deveria continuar fazendo-me companhia. "Ela está aqui para aprender, Marigold." Lambert contorceu os lábios num arremedo de sorriso. Sempre a chamava de Marigold, sem nenhum título ou prenome, e ela odiava aquilo. "É uma aluna, não um mordomo. Cumprimentar visitantes, mesmo tão importantes quanto você, não faz parte de suas obrigações. Vamos, Ciri." Tris deu de ombros, fingindo não ter reparado na embaraçosa troca de olhares entre Geralt e Eskel. Não queria deixá-los ainda mais sem graça. E, acima de tudo, não queria que eles notassem como a menina interessava e fascinava. "Vou levar seu cavalo até a cocheira", ofereceu-se Geralt, tomando as rédeas com a mão. Tris furtivamente estendeu a sua, e as mãos se uniram, assim como os olhos. "Irei com você", disse ela. "Vou precisar de algumas coisas que tenho no alforge." "Há pouco tempo você me proporcionou momentos de profundo pesar", murmurou ele ao adentrarem a cocheira. "Vi com os próprios olhos seu impressionante túmulo, aquele obelisco erguido para recordar sua heroica morte na Batalha de Soden. Foi apenas recentemente que chegou a meu conhecimento a informação de que se tratava de um engano. Não consigo entender como alguém poderia confundi-la com outra pessoa, Tris." "É uma longa história", respondeu a feiticeira, "que lhe contarei na primeira oportunidade. Quanto aos momentos de pesar, queira me perdoar." "Não há o que perdoar. Nos últimos tempos não tive muitos motivos para me alegrar, e a satisfação com a qual recebi a notícia de que você estava viva dificilmente poderá ser comparada a qualquer outra. Talvez somente a esta que sinto agora, ao olhar para você." Tris sentiu algo explodir em seu interior. Durante toda a viagem até Kaer Morhen, o medo do encontro com o bruxo de cabelos brancos lutara com a esperança de tal encontro. Depois, a visão daquele rosto gasto e sofrido, daqueles olhos doentios que tudo viam, as palavras frias e premeditadas, aparentemente calmas, mas cheias de emoção. Sem pensar em nada, atirou-se em seu pescoço, agarrou sua mão e enfiou-a violentamente na nuca, debaixo dos cabelos. Sentiu um formigamento percorrer-lhe as costas, dando-lhe tal prazer que quase chegou a gritar. Para abafar o grito, procurou os lábios dele com os seus e, encontrando-os, grudou-se a eles. Tremendo toda, pressionou seu corpo contra o dele, aumentando sua excitação a ponto de se esquecer de si mesma. Geralt não se esqueceu. Tris, por favor. Oh, Geralt, eu queria tanto. Tris, disse ele afastando-a delicadamente. Não estamos sozinhos.
Alguém está vindo para cá. Tris olhou para a porta. Só um pouco depois vislumbrou as sombras dos bruxos aproximando-se e levou ainda mais tempo para ouvir seus passos. Seu sentido de audição, que ela sempre considerara muito aguçado, não podia se comparar ao dos bruxos. Tris, minha criança querida! Vazemir. Sim. Vazemir era realmente velho, talvez até mais velho do que Kaer Morhen. Entretanto, veio a seu encontro com passos firmes e enérgicos. Seu abraço era vigoroso e suas mãos fortes. Alegro-me em revê-lo, vovô. Dê-me um beijo. Não na mão, feiticeirinha. Você poderá beijar minha mão quando eu estiver repousando em meu esquife, algo que certamente acontecerá em breve. Ah, Tris, que bom que você veio. Quem, a não ser você, seria capaz de me curar? Curar você? Curar do quê? Só se for de gestos de adolescente com desejos carnais. Tire já sua mão de minha bunda se não quiser que eu ateie fogo à sua barba grisalha. Perdoe-me. Sempre esqueço que você cresceu e que não posso pegá-la mais no colo e lhe dar umas palmadas. Quanto à minha saúde, Tris, saiba que a velhice não é uma coisa agradável. Sinto tantas dores nos ossos que eu tenho vontade de uivar. Você vai ajudar o velho, minha criancinha querida? Vou, respondeu a feiticeira, livrando-se do abraço de urso de Vazemir e olhando para o bruxo que o acompanhava. O bruxo era jovem, parecendo ser da mesma idade que Lambert. Sua curta barba negra não conseguia ocultar as acentuadas marcas de varíola. Aquilo era algo completamente fora do comum, uma vez que os bruxos costumavam ser muito resistentes a doenças contagiosas. Tris Merigold Cohen, apresentou Geralt. Cohen está passando conosco seu primeiro inverno. Ele vem do norte, de Povis. O jovem bruxo fez uma reverência. Tinha extraordinárias íris de verde amareladas, e os veios vermelhos que atravessavam a esclerótica indicavam um duro, difícil e problemático processo da mutação nos olhos. Vamos, filhinha, disse Vazemir, pegando Tris pelo braço. Uma cocheira não é um lugar apropriado para saudar visitantes. É que eu quis ver você o mais rápido que pude. No pátio, num canto protegido do vento pela muralha, Ciri treinava sob a supervisão de Lambert. Balançando-se habilmente sobre uma corrente estendida entre duas vigas, atacava com a espada um saco de couro com o formato de um corpo humano. Tris parou para olhar. É errado! Urrava Lambert. Você está se aproximando demais! E não fique desferindo golpes à torto e à direito. Eu já lhe disse, com a ponta da lâmina direto na carótida. Onde fica a carótida dos humanoides? No topo da cabeça? O que está acontecendo com você? Precisa prestar mais atenção, princesa. Ah, pensou Tris. Quer dizer que é verdade e não uma lenda. É ela. Bem que eu suspeitei. Decidiu então abordar a questão de imediato, sem dar aos bruxos nenhuma chance de subterfúgio. A famosa criança surpresa? Falou apontando para Ciri. Pelo jeito vocês levaram a sério a tarefa de seguir os ditames do destino e da predestinação. No entanto, parece que se enrolaram nas fábulas e contos de fadas. Nas histórias da carochinha que me contaram, eram as pequenas pastoras e órfãs que se transformavam em princesas. E aqui, pelo que vejo, vocês estão transformando uma princesa numa bruxa. Não acham que se trata de um plano demasiadamente ousado? Vazemir lançou um olhar para Geralt. O bruxo de cabelos brancos permaneceu calado, sem esboçar reação alguma ao silencioso pedido de apoio. Não é bem assim como você pensa, disse o ancião vacilante.
Geralt a trouxe para cá no outono passado. Ela não tem ninguém além de... Triss, como é possível não acreditar em predestinação quando... O que a predestinação tem a ver com o ato de agitar uma espada? Estamos lhe ensinando a arte da esgrima, murmurou Geralt, virando-se para ela e encarando-a. O que mais poderíamos lhe ensinar? É tudo o que sabemos. Seja pela força do destino ou não, Kaer Morhen é agora seu lar, pelo menos por algum tempo. Os exercícios e a esgrima a mantêm sadia e em boas condições físicas, além de lhe permitirem esquecer a tragédia pela qual passou. Agora, este é seu lar, Triss. Ela não tem ninguém. Muitos sintrenses, respondeu a feiticeira, sustentando o olhar do bruxo, fugiram depois da derrota para Verden, para Bruges, para as ilhas de Skellige. Entre eles há muitas famílias ricas, nobres, guerreiras, amigos e parentes, bem como os formais, súditos dessa menina. Os amigos e parentes não a procuraram depois da guerra, porque não lhes foi predestinada? Triss sorriu para ele de maneira não muito sincera, mas muito bonita, da mais bonita de que era capaz. Não queria que ele usasse aquele tom de voz. O bruxo deu de ombros. Triss conhecia-o suficientemente bem para mudar de tática, parando com os argumentos. Olhou de novo para Ciri. A menina, equilibrando-se agilmente sobre uma das vigas, executou uma meia pirueta, desferiu um leve golpe e recuou logo em seguida. O manequim balançou na corrente. "Finalmente!" exclamou Lambert. "Finalmente você entendeu! Recue e faça de novo. Quero me assegurar de que isso não foi por pura sorte." "Aquela espada", disse Triss, virando-se para os bruxos, "sem dúvida está afiada. A viga parece ser escorregadia e instável. E o treinador se mostra um idiota que deprime a menina com seus gritos. Vocês não têm medo de um infeliz acidente? Ou será que acreditam que aquela predestinação possa proteger a criança de qualquer perigo?" "Ciri treinou quase meio ano sem espada", justificou Cohen. "Ela sabe se mover. E nós zelamos por ela porque aqui é seu lar", concluiu Geralt com voz baixa, mas firme. Muito firme, num tom que encerrava a discussão. "Pois é disso que se trata", falou Vazimir, soltando um profundo suspiro. "Triss, você deve estar cansada. Está com fome?" "Não posso negar que estou", respondeu a feiticeira, desistindo de captar o olhar de Geralt. "Para ser sincera, mal me mantenho em pé. Passei a última noite na senda numa choça campesina semi-destruída em meio a palha e serragem. Vedei as frestas nas paredes com feitiços. Se não tivesse feito aquilo, eu acho que teria morrido de frio. Sonho com lençóis limpos. Você vai cear conosco daqui a pouco e depois poderá dormir e descansar à vontade. Preparamos para você o melhor aposento na torre e colocamos nele a melhor de todas as camas de Kaer Morhen." "Obrigada." "Na torre", pensou. "Muito bem, Vazimir, que seja na torre esta noite, já que você faz tanta questão de zelar pelas aparências. Posso dormir na torre, na melhor de todas as camas de Kaer Morhen, embora preferisse dormir na pior, mas com Geralt. Vamos, Triss, vamos." O vento fazia bater as venezianas, movendo os restos de uma tapeçaria comida por traças que servia de cortina à janela. Triss estava deitada na melhor cama de Kaer Morhen, na mais completa escuridão. Não conseguia adormecer, e não era porque a melhor cama de Kaer Morhen não passasse de um traste. A feiticeira estava refletindo e todos os pensamentos que não a deixavam dormir giravam em torno de uma questão básica. Para que ela fora convocada à fortaleza?
Quem o fizera? Por quê? Com que propósito? A doença de Vazemir não podia ser nada mais do que um pretexto. Vazemir era um bruxo. Ser também ancião não alterava o fato de que sua saúde poderia ser motivo de inveja de qualquer jovem. Caso ele tivesse sido aferroado por uma manticora ou mordido por um lobisomem, Tris teria acreditado que ela fora chamada para curá-lo. Mas dores nos ossos era para rir. Afinal, o reumatismo, um mal não muito raro nos assustadores frios muros de Kaer Morhen, poderia ser curado com uma poção dos bruxos ou, melhor ainda, com uma forte dose de vodka aplicada em proporções iguais interna e externamente. Não havia necessidade de uma feiticeira com seus filtros, amuletos e feitiços. Portanto, quem a convocara? Geralt? Tris agitou-se sobre os lençóis, sentindo uma onda de calor e de excitação, potencializada pela raiva. Soltou um palavrão, chutou as cobertas e virou-se para um lado. O pré-histórico leito rangeu, estalando nas juntas. Perdi o autocontrole, pensou. Estou me comportando como uma tola adolescente ou, ainda pior, como uma solteirona mimada. Não consigo nem pensar logicamente. E voltou a praguejar. Era óbvio que não fora Geralt. Sem emoção, minha pequena, sem emoção. Não se esqueça da expressão no rosto dele lá na cocheira. Você já viu expressões semelhantes mais de uma vez, pequena. Portanto, não tente iludir a si mesma. Aqueles estúpidos, contritos e embaraçados semblantes de homens que desejam esquecer, que não querem se lembrar daquilo que ocorreu, que não querem retornar àquilo que foi. Pelos deuses, pequena, não tente enganar a si mesma achando que dessa vez será diferente. Nunca é diferente. E você, pequena, está ciente disso, porque tem experiência de sobra nesse tipo de assunto. No que tangia a parte erótica de sua vida, Tris Merigold tinha todo o direito de se considerar uma típica feiticeira. Tudo começara com o azedo sabor do fruto proibido, tornado ainda mais excitante pelas rígidas regras da academia e das proibições das mestras com as quais estudara. Depois houve uma fase de independência, liberdade e louca promiscuidade, encerrada como costuma acontecer com amargura, desapontamento e resignação. Seguiu-se um longo período de solidão em que ela descobriu que para se livrar da tensão e do estresse não havia a menor necessidade de encontrar alguém que quisesse tornar-se seu amo e senhor tão logo se virasse de barriga para cima e enxugasse o suor da testa. Deu-se conta de que para acalmar os nervos havia métodos menos complicados, que não sujavam toalhas com sangue, não soltavam gases debaixo das cobertas e não exigiam café da manhã. Depois veio um curto período de fascinação pelo próprio sexo, no qual constatou que sujeira, flatulência e gula não eram exclusividades do sexo masculino. Por fim, Tris, assim como quase todas as magas, entregou-se a aventuras com outros feiticeiros, folganças esporádicas e enervantes, com seu desenrolar frio, técnico e quase ritualístico. Foi quando surgiu Geralt de Rivia, um bruxo de vida agitada e ligado por uma estranha, turbulenta e quase violenta relação a Yennefer, a mais próxima de suas amigas. Tris os observava, sentindo ciúme, embora tivesse a sensação de que não havia motivo para tal. Aquela união claramente deixava os dois infelizes, conduzia a um inevitável final dramático, doía e, contrariando qualquer lógica, perdurava. Tris não conseguia entender aquilo e ficava fascinada. O fascínio chegou a tal ponto que ela seduziu o bruxo com a ajuda de um pouco de magia. Aproveitou um momento propício quando ele e Yennefer brigaram mais uma vez e se separaram de maneira violenta. Geralt precisava de carinho e queria esquecer. Não. Tris não tinha intenção de tirá-lo de Yennefer. A bem da verdade, prezava mais sua amizade com ela do que a atração que sentia por ele.
No entanto, seu curto relacionamento com o bruxo não a deixou desapontada. Achou o que procurava: uma emoção sob a forma de culpa, medo e dor. A dor dele. Viveu aquela emoção e não conseguiu mais esquecê-la depois que se separaram. Quanto à dor, somente havia pouco veio a compreendê-la, quando sentiu um irresistível desejo de estar com ele de novo. Por um breve momento, por um instante, mas estar. E agora estava tão próxima. Tri cerrou o punho e desferiu um murro no travesseiro. Não, disse a si mesma, não. Não seja boba, pequena. Não pense naquilo. Pense em Ciri? Teria sido ela? Sim. Ciri era o verdadeiro motivo para sua vinda a Kaer Morhen. Aquela menininha de cabelos cinzentos que eles queriam transformar numa bruxa. Uma autêntica bruxa. Uma mutante. Uma máquina assassina, exatamente como eles. É claro, pensou repentinamente, sentindo uma nova excitação, mas dessa vez de outro tipo. É claro. Eles querem tornar aquela criança uma mutante, submetê-la à prova das ervas e às mutações, mas não sabem como fazê-lo. Dos bruxos antigos, o único que continua vivo é Vazimir, um simples mestre de esgrima. Nos subterrâneos de Kaer Morhen está escondido um laboratório cheio de empoeiradas garrafas, de lendários elixires, alambiques, fornos, retortas. Só que nenhum dos bruxos sabe como usá-los. Pois o inegável fato é que os elixires mutacionais foram desenvolvidos em tempos remotos por algum feiticeiro renegado, cujos sucessores foram aperfeiçoando, ano após ano, o processo das mutações com magia, submetendo a ele centenas de crianças. E houve um momento em que a corrente se partiu. Faltaram-lhes conhecimentos e aptidões. Os bruxos têm as plantas medicinais, as ervas, o laboratório, conhecem a receita, mas não dispõem de um feiticeiro. Quem sabe se eles já não tentaram? Se já não submeteram crianças a porções elaboradas sem a intervenção da magia? Um tremor percorreu seu corpo, só em pensar no que poderia ter acontecido àquelas crianças. E agora, ficou imaginando, agora eles querem fazer uma mutação na menininha, mas não sabem como. Isso pode significar que talvez eu seja solicitada para ajudar. E se for assim, terei a oportunidade de ver algo que nenhum feiticeiro vivo viu, de conhecer algo que nenhum feiticeiro vivo conheceu. As famosas ervas, os mistérios da cultura de vírus mantidos em estrito segredo, as tão decantadas receitas secretas. E serei eu quem aplicará os elixires à criança de cabelos cinzentos, observando as mutações, vendo com os próprios olhos como morre a criança de cabelos cinzentos. Tri sentiu um novo tremor no corpo. Não, nunca. Não por um preço desses. Além do mais, devo estar novamente me precipitando. Não creio que se trate de uma coisa assim. Enquanto ceávamos, ficamos observando, trocando fofocas sobre isso e aquilo. Mais de uma vez tentei desviar a conversa para a criança surpresa, sem resultado. Eles sempre mudavam de assunto. Observara-os com atenção durante o jantar. Vazimir estava tenso e embaraçado. Geralt inquieto. Lambar e Eskel falsamente alegres e tagarelas, cor então natural a ponto de parecer falso. A única pessoa sincera e aberta era Ciri, rosada de frio, despenteada, feliz e diabolicamente gulosa. Tomaram um denso creme de cerveja com queijo e torradas, e Ciri se espantara por não terem servido cogumelos. Beberam cidra, mas a menina recebera apenas água, o que a deixara surpresa e revoltada.
E onde está a salada? Exclamara. E Lambert passara-lhe uma descompostura, mandando-a tirar os cotovelos da mesa. Cogumelos e salada em dezembro? É óbvio, pensou Tris. Eles devem estar alimentando-a com os lendários saprófitos das cavernas, fungos das montanhas desconhecidos pela ciência, e dando-lhes para beber as famosas poções preparadas com ervas especiais. Desse modo, a menina desenvolve-se rapidamente, adquirindo as satânicas qualidades dos bruxos, tudo de maneira natural, sem mutações, sem riscos e sem uma revolução hormonal. Mas a feiticeira não pode saber disso. Para ela, isso deve permanecer em segredo. Eles nada me dirão e nada me mostrarão. Eu vi como a menina corria, vi como ela dançava com a espada, equilibrando-se numa viga ágil e rápida, cheia de uma graça praticamente felina, movendo-se como uma acrobata. Tenho de vê-la despida e verificar como ela se desenvolveu sob o efeito daquilo com que a alimentam. Se eu conseguisse furtar e levar para fora daqui algumas amostras daqueles cogumelos e saladas, quem sabe? E quanto à confiança depositada em mim, estou me lixando para sua confiança, senhores bruxos. No mundo há câncer, varíola, tétano, leucemia, há alergias e epidemias que causam a morte repentina de bebês. Enquanto isso, vocês escondem do mundo seus cogumelos, dos quais talvez pudessem ser destilados remédios que salvariam vidas. Vocês os mantêm em segredo até de mim, a quem declararam amizade, respeito e confiança. Estou impedida de ver não somente o laboratório, como também os malditos cogumelos. Então, por que vocês me fizeram vir até aqui? A mim, uma feiticeira. A magia. Tris deu uma risada. Ah, peguei vocês, bruxos. Ciri lhes deu o mesmo susto que a mim. Ela mergulhou num sonho, permanecendo desperta, começou a profetizar e envolver-se numa aura que, afinal, vocês mesmos puderam sentir tão bem quanto eu. Durante a ceia, ela estendeu a mão inconscientemente em busca de algo e, por meio de psicocinese ou força de vontade, dobrou uma colher de estanho e ficou olhando para ela. Respondia às perguntas que vocês mentalmente lhe faziam e talvez as que vocês nem tiveram coragem de fazer. E vocês ficaram assustados. Descobriram que sua surpresa é muito mais surpreendente do que pensaram. Descobriram que tem em Kaer Morhen uma fonte que não conseguirão dar conta dela sem uma feiticeira e que não tem nenhuma só feiticeira amiga na qual possam confiar, além de mim e de Yennefer. O vento uivou, bateu nas venezianas, estufou o gobelino. Tris Merigold virou-se na cama e, pensativa, começou a roer a unha do polegar. Geralt não convidara a Yennefer. Convidara a ela. Será que... Quem sabe? Talvez. Mas se é como eu penso, então por que... Por que ele não veio ter comigo? Exclamou furiosa e excitada. Respondeu-lhe o vento uivando do meio das ruínas. A manhãzinha estava ensolarada, apesar de terrivelmente fria. Tris acordou quase congelada, mal dormida, mas acalmada e decidida. Foi a última a descer para o salão e aceitou com grande satisfação os olhares que recompensaram seus esforços. Trocara seu traje de viagem por um simples, porém atraente vestido e aplicou com perícia uma dose adequada de substâncias aromáticas mágicas e de cosméticos feitos sem magia, absurdamente caros. Comeu um mingau, mantendo com os bruxos uma conversa sobre temas triviais e sem importância. De novo água! Explodiu de repente Ciri, olhando para o interior de seu caneco. Chego a sentir dor de dente de tanta água. Gostaria de tomar um suco.
Aquele suco azul! Endireite as costas, falou Lumber, olhando para a atriz com o canto dos olhos. E não enxugue a boca com a manga do casaco. Termine logo de comer, porque está na hora de treinar. Os dias estão ficando cada vez mais curtos. Gerald, disse Tris, terminando o mingau. Ontem, Ciri caiu lá na trilha. Nada sério, mas o tombo foi causado por esse traje ridículo. Ele é mal cortado e atrapalha seus movimentos. Vazemir pigarreou e olhou para o lado. Ah, pensou a feiticeira. Quer dizer que o traje é obra sua, mestre da espada. É verdade que, pela aparência, o traje poderia ter sido cortado com uma espada e cozido com a ponta de uma flecha à guisa de agulha. Concordo que os dias estejam cada vez mais curtos. Aproveitou a deixa sem aguardar comentário algum. Mas vamos encurtar o de hoje ainda mais. Ciri terminou de comer? Então venha comigo. Vamos fazer as indispensáveis mudanças em sua indumentária. Há 1 ano que ela tem corrido com essa roupa, Marigold, rebateu Lambert furioso. E tudo se passou muito bem. Até aparecer aqui uma mulher metida que não consegue olhar para uma roupa de completo mau gosto e tão mal ajustada? Você tem razão, Lambert. Mas a verdade é que a tal mulher apareceu. E chegou a hora de grandes mudanças. Venha, Ciri. A menina hesitou e olhou para Gerald, que consentiu com a cabeça e sorriu. Lindamente, como soubera sorrir outrora, quando... Tris desviou o olhar. Aquele sorriso não fora para ela. O quartinho de Ciri era uma cópia fiel dos alojamentos dos bruxos. Assim como eles, não tinha objetos imóveis. Não havia nele praticamente nada, exceto algumas tábuas pregadas umas às outras, formando uma cama, uma mesinha e um baú. As paredes e as portas dos aposentos dos bruxos eram decoradas com peles de animais abatidos durante a época de caça. Cervos, linces, lobos e até mesmo martas. Já sobre a porta do quartinho de Ciri, pendia a pele de uma gigantesca ratazana, com uma asquerosa cauda coberta de escamas. Tris conteve o impulso de arrancar aquela porcaria e atirá-la pela janela. A menina parou ao lado da cama e ficou aguardando. Vamos tentar, disse a feiticeira, dar uma melhorada nesse seu envoltório. Sempre tive queda para corte e costura, de modo que, em princípio, poderia dar um jeito nessa pele de cabra. E você, bruxinha, já teve uma agulha nas mãos alguma vez? Ensinaram-lhe algo além de fazer furos com espada em sacos empalhados? Quando estive em trás e os encajem, tive de fiar, murmurou Ciri com evidente desprazer. Não me davam nada para costurar porque eu estragava os tecidos, desperdiçava as linhas e tudo que eu cosia precisava ser desfeito e costurado de novo. Aquele negócio de fiar é muito chato. Concordo, riu Tris. Dificilmente existe algo mais chato. Eu também odiava fiar. Mas você era forçada a isso? Porque eu era, mas você é uma maga, portanto pode lançar mão da magia para qualquer coisa. Esse lindo vestido, por exemplo, você o fez com feitiço? Não, sorriu Tris, mas também não o costurei. Sou hábil, porém não é esse ponto. E quanto à minha roupa, vai fazê-la como? Com magia? Não vai ser preciso. Bastará uma agulhazinha mágica, a qual acrescentaremos mais vigor com um encanto, se for preciso. Tris passou lentamente a mão sobre o rasgo na manga do casaquinho e murmurou um encanto, ativando ao mesmo tempo o amuleto. O rasgão sumiu sem deixar vestígio. Ciri deu um grito de alegria. Isso é magia! Vou ter um casaquinho encantado! Somente até eu lhe costurar um normal, mas bem feito. Agora tire essa roupa toda, senhorita, e ponha algo diferente. Ou será que isso aí é a única coisa que você tem para vestir?
Siri meneou negativamente a cabeça, levantou o tampo do baú e retirou um folgado vestidinho desbotado, um curto casaco cinza escuro, uma camiseta de linho e uma blusa de algodão que mais parecia um saco de penitente. Estas roupas são minhas, disse. Foi vestida com elas que cheguei aqui, mas agora não as uso mais. São coisas de mulher. Entendo, sorriu Tris zombeteiramente. De mulher ou não, você terá de vesti-las agora. Vamos, dispa-se. Permita que a ajude. Pelos deuses, o que é isto? Os ombros da menina estavam cobertos de equimoses, algumas já amareladas, mas várias azuladas recentes. O que é isto com todos os diabos? Repetiu a feiticeira furiosa. Quem a surrou assim? Isto? Ciri olhou para os ombros como se tivesse ficado surpresa com a quantidade de equimoses. Isto foi um moinho. Eu não fui suficientemente ágil. Que moinho, maldição! Um moinho. Ciri ergueu para a feiticeira os enormes olhos verdes. É uma espécie de... Bem, é nele que eu aprendo a me desviar de golpes enquanto estou atacando. Ele tem umas patas de madeira que giram e se agitam. É preciso ser muito rápida e saber se desviar. É preciso ter lefrechos. Se você não tiver lefrechos, o moinho vai acertá-la com uma de suas patas. No início, aquele moinho vivia me surrando, mas agora... Tire as perneiras e a camisa. Ah, deuses meus! Menina! Como você consegue andar? E correr ainda por cima? Os quadris e a perna esquerda estavam roxos de tantos hematomas e inchaços. Ciri deu um passo para trás e fez uma careta de dor ao toque da mão da feiticeira. Tris soltou um palavrão pesado, daqueles usados pelos anões. Isto também é coisa do moinho? Indagou, esforçando-se para manter a calma. Isto? Não, este aqui foi o moinho. Ciri apontou com indiferença para um impressionante hematoma logo abaixo do joelho. Já os outros... Foi o pêndulo. É no pêndulo que eu treino os movimentos com a espada. Geralt diz que já estou me saindo muito bem. Ele diz que eu tenho discernimento. Que eu tenho discernimento. E quando lhe falta discernimento, falou Tris rangendo os dentes, então suponho que o pêndulo acerta você em cheio. É claro, confirmou a menina, olhando para Tris com espanto por ela não saber disso. Acerta? E como? E aqui, no lado, o que foi isso? O martelo de um ferreiro? Ciri chiou de dor e enrubesceu. Caí do pente. E o pente desferiu-lhe um golpe, concluiu Tris, tendo cada vez maior dificuldade para se conter. Ciri soltou uma risada e disse: Como o pente poderia desferir um golpe se está cravado no solo? Não pode. Eu simplesmente caí. Estava treinando uma pirueta e ela não saiu direito. Daí esta mancha no lado, porque foi com esta parte do corpo que eu bati na estaca. E ficou por 2 dias de cama, tendo dores e dificuldade em respirar? Nada disso. Cohen passou uma pomada no machucado e me colocou de volta no pente. Tem de ser assim, sabia? Caso contrário, você adquire medo. O quê? Você adquire medo, repetiu Ciri orgulhosamente, afastando da testa a franja cinzenta. Não sabia? Mesmo que lhe aconteça algo sério, você tem de voltar ao equipamento, senão passa a sentir medo. E se passar a sentir medo, o treino não vai servir para nada. Jamais se deve desistir. Foi Geralt que disse isso. Vou ter de guardar na memória essa máxima, falou a feiticeira, escandindo bem as sílabas. Assim como o fato de ela provir precisamente de Geralt. Não deixa de ser uma boa receita para a vida, embora não esteja tão certa de que ela possa ser aplicada em todas as circunstâncias. Mas é muito fácil adotá-la à custa de outros.
Quer dizer que é proibido desistir. E mesmo que batam em você e a golpeiem de 1000 maneiras, você terá de se levantar e continuar treinando? Certamente. Um bruxo não tem medo de nada. Sério? E quanto a você, Ciri? Não tem medo de nada? Responda sinceramente. A menininha virou a cabeça e mordeu os lábios. Você promete não contar a ninguém? Prometo. A coisa da qual tenho mais medo é de 2 pêndulos ao mesmo tempo. E do moinho, mas só quando ele está ajustado para girar muito rápido. E ainda há aquela comprida trave de equilíbrio que eu tenho de enfrentar com a tal segurança. Lambert diz que eu sou desajeitada e meio pateta, mas isso não é verdade. Gerald me explicou que o peso de meu corpo está distribuído de maneira diferente porque eu sou menina. Diante disso, eu tenho simplesmente de treinar mais, a não ser que... Gostaria de lhe perguntar uma coisa. Posso? Pode. Se você entende de magia e de conjuros, se você sabe fazer encantos, não pode fazer algo para que eu me transforme num menino? Não, respondeu Tris em tom gélido. Não posso. Ciri ficou triste. E você poderia, pelo menos o quê? Você poderia fazer algo para que eu não tivesse... A menina enrubesceu. Vou dizer em seu ouvido. Pode falar, respondeu Tris inclinando-se. Estou ouvindo. Ciri, ainda mais ruborizada, aproximou o rosto dos cabelos castanho-dourados da feiticeira. Tris ergueu-se de um pulo com os olhos em chamas. Hoje? Agora? Puta merda! Gritou a feiticeira, chutando a mesinha com tanta força que ela bateu na porta, derrubando a pele de ratazana. Com todos os diabos! Acho que eu vou matar aqueles malditos idiotas. Acalme-se, Marigold, disse Lambert. Você está se irritando sem motivo. Assim vai ficar doente. Não venha com conselhos para cima de mim e pare de me chamar de Marigold. Melhor ainda, fique calado, porque não estou falando com você. Vasimir, Geralt, algum de vocês chegou a ver quão horrivelmente machucada está a menina? Ela não tem um só lugar são em todo o corpo. Filhinha, falou Vasimir com ar sério, não se deixe levar por emoções. Você foi educada de modo diferente e pôde ver outras maneiras de educar crianças. Ciri provém do sul. Lá as meninas e os meninos são educados do mesmo jeito, sem diferenciação alguma, assim como entre os elfos. Colocaram-na montada em um pônei aos 5 anos, e quando tinha 8 já participava de caçadas. Treinaram-na no uso do arco e flecha, do dardo e da espada. Para Ciri, um hematoma não é novidade. Parem de falar bobagens, enfureceu-se Tris. E não se façam de tolos. Não estamos falando de pôneis, passeios a cavalo ou procissões entre nós. Isto aqui é Kaer Morhen. Em seus moinhos e pêndulos e em sua espelunca, dezenas de meninos fraturaram ossos e quebraram o pescoço. Meninos duros e resistentes, parecidos com vocês, recolhidos pelos caminhos e pelas sarjetas. Rijos cafajestes e vagabundos, bastante experimentados apesar de sua curta vida. Quais são as chances de Ciri? Mesmo educada no sul, mesmo à maneira élfica, mesmo sob a mão de uma fera como a leoa Calante, essa menina foi e continua sendo uma princesa. Sua pele é delicada, seu porte é diminuto, seus ossos são frágeis. Ela é uma menina! O que vocês querem fazer com ela? Transformá-la numa bruxa? Essa menininha, falou Geralt com voz baixa e calma. Essa delicada e diminuta princesinha sobreviveu ao massacre de Sintra. Deixada à própria sorte, passou pelas cortes de Nilfgaard. Conseguiu escapar dos bandidos que invadiam vilarejos, que saqueavam e assassinavam tudo que era vivo. Resistiu sozinha por 2 semanas nas florestas de Trás-Rios.
Passou um mês arrastando-se com um grupo de fugitivos, trabalhando tão duramente quanto os outros e passando a mesma fome que eles. Depois, recolhida por um casal de camponeses, ficou quase meio ano trabalhando na lavoura e tomando conta de gado. Acredite em mim, Tris. A vida lhe proporcionou a experiência, endureceu-a e tornou-a não menos resistente do que os cafajestes e vagabundos trazidos das estradas para Caer Morhen. Siri não é mais fraca do que os enjeitados como nós, deixados nas tabernas em cestos de vime para serem levados pelos bruxos. Quanto ao seu sexo, que diferença faz? E você pergunta? Ainda se atreve a fazer essa pergunta? Exclamou a feiticeira. Que diferença faz? A diferença de que ela, por não se parecer com vocês, tem aqueles seus dias e passa-os extraordinariamente mal. E vocês querem que ela fique se esbaforindo naquela infernal espelunca e lutando com malditos moinhos? Embora furiosa, Tris sentiu enorme prazer ao ver o ar de perplexidade estampado no rosto dos bruxos jovens e a repentinamente caída de mandíbula de Vazemir. Vocês nem se deram conta, meneou a cabeça falando em voz mais calma, preocupada e um quê de suave repreensão. Que bando de tutores mais patéticos! Ela tem vergonha de falar dessas coisas porque lhe foi ensinado a não comentar tais problemas com homens. E também fica envergonhada por se sentir mais fraca, dolorida e, consequentemente, menos ágil. Algum de vocês chegou a pensar a esse respeito? Interessou-se por isso? Tentou adivinhar a razão por ela se comportar assim em determinados dias? Quem sabe se ela não sangrou pela primeira vez aqui em Caer Morhen? E passou noites inteiras chorando, sem encontrar um pingo de compaixão, consolo, ou mesmo apenas compreensão. Pare com isso, Tris, gemeu Geralt. Já chega. Você alcançou o que queria alcançar. Talvez até mais do que queria. Que merda, praguejou Cohen. É preciso admitir que fizemos um papelão. Vazemir, que você... Cale-se, rosnou o velho bruxo. Nem mais uma palavra. Eskel comportou-se de maneira totalmente inesperada. Levantou-se, aproximou-se da feiticeira e, inclinando-se muito, pegou sua mão, beijando-a com todo respeito. Tris recuou a mão rapidamente, não para demonstrar raiva ou indignação, mas para interromper as agradáveis e penetrantes vibrações provocadas pelo toque do bruxo. Eskel emitia-as com força, com mais força que Geralt. Tris, disse, esfregando com preocupação a horrível cicatriz que lhe deformava o rosto. Ajude-nos. Nós lhe imploramos. Ajude-nos, Tris. A feiticeira fitou o fundo de seus olhos e apertou os lábios. Em quê? Em que devo ajudá-los, Eskel? Eskel voltou a esfregar a cicatriz e lançou um olhar na direção de Geralt. O bruxo de cabelos brancos abaixou a cabeça e cobriu os olhos com a mão. Vazemir pigarreou. No mesmo instante, a porta rangeu e Ciri adentrou a sala. O pigarro de Vazemir transformou-se num chiado, numa sonora aspiração. Lambert abriu a boca. Tris abafou uma risadinha. Ciri, com os cabelos cortados e penteados, foi se aproximando deles com passinhos curtos, segurando com a ponta dos dedos a barra de um vestido azul marinho encurtado e ajustado, mas mantendo sinais de ter sido transportado num alforje. No pescoço da menina brilhava outro presente da feiticeira, uma negra cobrinha de couro laqueado, com um olhinho de rubi e fecho dourado. Ciri parou diante de Vazemir. Sem saber muito bem o que fazer com as mãos, enfiou os polegares atrás do cinto. Não posso treinar hoje,
recitou devagar e sentenciosamente, interrompendo o silêncio sepulcral. Porque estou... Olhou para a feiticeira. Tris deu-lhe uma piscadela cúmplice e mexeu os lábios, soprando-lhe a palavra combinada. Indisposta, finalizou Ciri, orgulhosa, em alto e bom som, erguendo a cabeça a ponto de o nariz quase apontar para o teto. Vazemir voltou a pigarrear, mas Eskel, o querido Eskel, não perdeu a cabeça e comportou-se mais uma vez como devia. Sem dúvida, falou desembaraçadamente com um sorriso. É mais do que evidente e compreensível suspendermos os treinos até passar a indisposição. Poderemos também encurtar as sessões de aulas teóricas, caso você não se sinta bem. Se você precisar de remédios ou... Pode deixar essa parte comigo, interrompeu o Tris, também de maneira livre e desembaraçada. Sim. Apenas nesse ponto Ciri enrubesceu levemente, olhando para o velho bruxo. Tio Vazemir, eu pedi à Tris, quer dizer, à senhora Marigold, que ficasse aqui conosco por mais tempo. Por bastante tempo. Mas Tris disse que você teria de dar o seu consentimento. Tio Vazemir, concorde. Concordo, gaguejou Vazemir. É óbvio que concordo. Ficamos muito felizes, falou Geralt, por fim baixando a mão que cobria os olhos. Estamos extremamente contentes, Tris. A feiticeira inclinou de leve a cabeça em sua direção e agitou inocentemente as pestanas, enrolando em um dedo a ponta de uma das mechas castanhas. O rosto de Geralt permaneceu inalterado, como se tivesse sido esculpido em pedra. Ao propor à senhora Marigold uma permanência mais prolongada em Kaer Morhen, disse: Você se comportou lindamente e de modo muito bem educado, Ciri. Estou orgulhoso de você. Ciri ficou vermelha como um tomate e abriu o rosto num largo sorriso. A feiticeira fez-lhe um segundo sinal previamente combinado. E agora, a menina ergueu ainda mais o nariz. Vou deixá-los a sós, porque certamente vocês vão querer discutir com Tris alguns assuntos importantes. Senhora Marigold, tio Vazemir, meus senhores, despeço-me por hora. Fez uma encantadora reverência e saiu da sala, pisando lenta e distintamente nos degraus da escada. Que merda! Exclamou Lambert, interrompendo o silêncio. E pensar que cheguei a duvidar que ela fosse uma princesa? Entenderam, seus nécios, disse Vazemir olhando em volta. Se ela colocar vestido de manhã, não quero ver exercício algum. Alguma dúvida? Eskel e Cohen lançaram sobre o velhinho olhares sem nenhum sinal de respeito. Lambert gargalhou. Geralt olhou para a feiticeira, que sorriu. Obrigado, falou o bruxo. Obrigado, Tris. Condições? Intranquilizou-se claramente Eskel. Tris, nós já prometemos que vamos suavizar os treinos de Ciri. Que tipo de condições você ainda quer impor? Admito que condições não seja uma definição apropriada. É melhor chamarmos isso de conselhos. Vou lhes dar 3 conselhos. E vocês, caso queiram que eu permaneça aqui e os ajude na educação da pequena, deverão adequar-se a eles. Estamos ouvindo, disse Geralt. Fale, Tris. Em primeiro lugar, começou a feiticeira sorrindo com malícia. Vai ser preciso mudar a dieta de Ciri.
principalmente limitando o consumo de cogumelos secretos e ervas misteriosas. Geralt e Cohen dominaram perfeitamente a expressão do rosto. Lambert e Eskel nem tanto. Já Vazemir não conseguiu controlar a do seu. O que se há de fazer? Pensou Tris, observando seu engraçado embaraço. Nos tempos dele o mundo era bem melhor. Àquela época a hipocrisia era um defeito do qual era recomendável envergonhar-se, enquanto a sinceridade não causava vergonha a ninguém. Menos sopas de ervas misteriosas, continuou ela, esforçando-se para não rir. E mais leite. Vi que vocês têm cabras. Ordenhar é uma arte facílima de aprender. Você vai ver, Lambert, que aprenderá num instante. Tris, começou Geralt. Escute. Não, escute você. Vocês não submeteram Ciri a uma mutação violenta, não tocaram em seus hormônios, não lançaram mão de elixires e ervas. Isso é algo pelo qual vocês devem ser louvados. Foi um ato inteligente, responsável e humano. Vocês não lhe fizeram mal algum com venenos, razão suficiente para que não a mutilem agora. De que você está falando? Os cogumelos, cujo segredo vocês ocultam tão zelosamente, explicou Tris, efetivamente a têm mantido em ótimas condições físicas e reforçam seus músculos. As ervas asseguram um metabolismo ideal e apressam o desenvolvimento. No entanto, tudo isso junto, aliado a um treinamento extenuante, provoca certas mudanças na formação do corpo, nos tecidos adiposos. Ela é mulher. Já que vocês não a mutilaram hormonalmente, não a mutilem fisicamente. Ela poderá ficar magoada com vocês no futuro por a terem privado de seus atributos femininos. Estão entendendo do que eu estou falando? E como? Murmurou Lambert, olhando de maneira despudorada para os seios de Tris, forçando o tecido do vestido. Eskel pigarreou e fulminou o jovem bruxo com um olhar. Até este momento, falou Geralt pausadamente, também deslizando os olhos pelos atributos de Tris. Você não encontrou nada irreversível. Estou certo? Está. Por sorte não encontrei nada. Ciri está se desenvolvendo de forma sadia e normal, com a compleição de uma dríade. É um prazer olhar para ela. Mas, por favor, mantenham moderação ao aplicarem aceleradores. Manteremos, prometeu Vazemir. Agradecemos sua advertência. O que mais? Você falou de 3 conselhos? É verdade. Eis o segundo. Não se pode permitir que Ciri vire uma selvagem. Ela precisa ter contato com o resto do mundo, com pessoas de sua idade. Tem que receber educação adequada e se preparar para uma vida normal. Vocês, de qualquer modo, não conseguiriam transformá-la numa bruxa sem lançar mão de mutações. Mas um treinamento de bruxo não lhe fará mal algum. Vivemos em tempos difíceis e perigosos, e assim ela saberá se defender em caso de necessidade. Como uma elfa. No entanto, vocês não podem enterrá-la neste fim de mundo para sempre. Ela deve levar uma vida normal. Sua vida normal foi consumida por chamas com Sintra, disse Geralt. Mas o fato é que, como sempre, você tem razão. Já pensamos nesse assunto. Quando chegar a primavera, vou levá-la à escola do templo de Melitete para junto de Nenek em Elander. Muito boa ideia e sábia decisão. Nenek é uma mulher excepcional e o templo da deusa Melitele é um lugar excelente, seguro, protegido e capaz de garantir uma educação adequada à menina. Ciri já sabe disso? Sabe. Fez escândalos nos primeiros dias, mas acabou aceitando a ideia. Na verdade, agora ela aguarda impacientemente a chegada da primavera. Acho que está excitada com a perspectiva de viajar para a Temeria. Tem curiosidade em conhecer o mundo. Como eu.
quando tinha a idade dela, sorriu Tris. E essa comparação aproxima-nos perigosamente do terceiro conselho, o mais importante de todos, e vocês sabem de que se trata. Não façam cara de bobo. Esqueceram que eu sou feiticeira? Não sei quanto tempo vocês levaram para perceber as capacidades mágicas de Ciri. Eu demorei apenas meia hora para saber quem, ou melhor, o que é essa menina. O quê? Uma fonte. Não é possível. É possível, sim. Ciri é realmente uma fonte e possui poderes mediúnicos. Aliás, esses poderes são muito, muito preocupantes. E vocês, queridos bruxos, sabem disso muito bem. Perceberam tais poderes e também ficaram preocupados. E foi única e exclusivamente por isso que me fizeram vir a Kaer Morhen, não foi? Não estou certa? Não foi única e exclusivamente por isso? Sim, confirmou Vazemir após um momento de silêncio. Tris soltou um discreto suspiro de alívio. Por um momento, temera que a confirmação viesse da boca de Geralt. No final daquele dia caiu a primeira neve. Miúda de início, logo se transformou em nevasca. Nevou a noite toda, e os muros de Kaer Morhen amanheceram debaixo de uma coberta branca. Correr pela espelunca estava fora de questão, ainda mais porque Ciri continuava indisposta. Tris suspeitava que o apressamento da evolução, provocado pelos bruxos, pudesse ter algo a ver com os transtornos menstruais, mas não podia ter certeza. Não sabia nada sobre as substâncias que foram usadas e tinha certeza de que Ciri era a única menina no mundo que fora submetida a elas. Não compartilhou com os bruxos suas suspeitas. Não queria deixá-los nervosos ou preocupados. Preferia usar os próprios métodos. Encheu Ciri de elixires, amarrou em sua cintura sob o vestido uma enfiada de jaspes ativos e proibiu qualquer tipo de esforço, principalmente a perseguição a ratos com espada na mão. Ciri ficou entediada, vagando sonolentamente pelo castelo. Por fim, à falta de algo melhor, juntou-se a Cohen nas cocheiras, tratando dos cavalos e consertando arreios. Geralt, para a decepção da feiticeira, sumiu, retornando somente ao anoitecer, arrastando uma cabra selvagem que havia caçado. Tris ajudou a esfolar o animal. Embora tivesse horror a sangue e ao cheiro de carne, quis estar próxima do bruxo. Bem próxima. O mais próxima possível. Em seu âmago crescia uma fria e férrea decisão. A de não dormir mais sozinha. Tris! Gritou Ciri repentinamente, correndo escada abaixo. Posso dormir com você hoje? Tris, por favor, concorde. Por favor, Tris. A neve foi caindo e caindo. Amainou apenas quando chegou Mid-Inverno, o dia do solstício hibernal.